Pronto, então, olá a todas. Queria começar por agradecer o convite à Érica e à Carolina e ao resto da incubadora pela oportunidade de falar um bocado sobre aquilo que eu ando a fazer na vida, e também agradeço a todas as que estão presentes por decidirem que hoje querem passar o resto do vosso dia a ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Então, o meu nome é Pedro Costa. Neste momento eu estou a fazer um doutoramento nas Belas Artes, no curso de Belas Artes, e hoje vou falar um bocadinho sobre o que é o meu doutoramento, o que é a minha investigação, e o que é o projeto que eu estou neste momento a desenvolver. Portanto, supostamente eu deveria acabar agora o meu curso, mas eu vou prolongar mais um ano. Portanto, estamos neste ponto mais ou menos fim, mas ainda com algumas coisas por afinar. Então, como já devem ter percebido pelo título, o meu projeto tem a ver com questões de género e inteligência artificial. Portanto, eu procuro conhecer, explorar e expor esta relação entre estes conceitos, tendo em conta que atualmente grande parte dos assistentes digitais tende a assumir características femininas, eventualmente reforçando uma série de estereótipos de género. Portanto, o que me motivou foi, por um lado, a observação de que, apesar da inteligência artificial ser muitas vezes associada a cenários futuristas e ficcionais, ela já está integrada no nosso cotidiano e nós muitas vezes até já interagimos com estes sistemas sem termos noção disso. Muitas vezes até com assistentes digitais ou chatbots, que já são extremamente ubíquos, mas que muitas vezes a presença deles passa despercebida. O que acontece é que no processo de antropomorfizar estes assistentes, ou seja, dar-lhes traços humanos, há uma tendência para eles serem feminizados. Portanto, o projeto procura então explorar esta relação para compreender como é que existe esta relação entre género e inteligência artificial, porque é que os assistentes digitais têm esta tendência para ser predominantemente femininos e quais é que são os tipos de papéis ou estereótipos de género que acabam por ser reforçados neste processo. Então, eu trabalho o meu tema sobre 3 componentes, portanto, começo com uma abordagem teórica, onde eu vou falar sobre questões de género, quais é que são as concepções que imperam. Depois abordo a questão da inteligência artificial, o aparecimento, a evolução e integração no nosso cotidiano. E depois vou relacionar estes conceitos para perceber então qual é que é esta relação. Depois eu ainda vou aferir quais é que são as discussões que existem neste momento em torno deste fenómeno e, por fim, ainda faço um enquadramento da cultura pop e da forma como a inteligência artificial é representada na ficção. Depois eu faço uma análise a casos de estudo específicos, portanto os que eu selecionei foi a Alexa, a Cortana, a Google Assistant e a Siri, e é uma análise focada, por um lado, na antropomorfização, tarefas e comportamento que elas têm, e por outro lado, nas tendências de desenvolvimento, portanto, o que é que está a ser feito, como é que elas estão a ser desenvolvidas, quais é que são as prioridades de desenvolvimento, etc. E depois, por fim, temos o projeto que no fundo é um dispositivo que procura explorar e ilustrar este fenómeno. Portanto, no projeto eu desenvolvi um conjunto de chatbots que vão destacar ou ampliar uma data de estereótipos, refletindo concepções comuns de género. Pronto. Então, começando com a parte teórica, vou começar por falar um bocadinho do género, da ideia da performatividade de género e do género enquanto construção social. Portanto, começamos por questionar o que é o género. Então, o género é um elemento ou um fator através do qual nós desenvolvemos a nossa identidade, ou exploramos a nossa identidade, e também através do qual nós desenvolvemos relações com os outros. Indo buscar aqui a Judith Butler, o que Judith Butler nos diz é que o género é mais algo que nós fazemos do que algo que nós temos. Portanto, a ideia de que o género é algo que é construído ou algo que é feito e não algo que é designado ou que já está definido previamente. Portanto, o género não é um facto e o género não é algo que já existe de forma estanque.
O género é sim algo, ou a ideia de género é algo que é criado através de uma série de atos. E se não houvesse esses atos, ou essas atitudes, ou comportamentos, ou esse tipo de atos que geram o género, ele não existiria. Portanto, o género relaciona-se com a nossa identidade, mas também se relaciona com o contexto social e cultural, porque também é na interação com os outros e na percepção que os outros têm dele que ele se define. Portanto, nós podemos dizer que o género existe a nível corporal e físico, mas também a nível comportamental. E apesar de nós associarmos o género ao corpo, e efetivamente haver uma relação entre o género e o corpo, não é uma relação estanque, fixa ou essencialista. Por isso é que nós falamos em performatividade ou performance de género. Porque os atos de género e aquilo que define o género partem sempre desta noção de performance, quer a nível individual, quer a nível coletivo. Portanto, há quase aqui uma ideia de tábua rasa de género. Quando nós nascemos ou os bebés nascem com uma tábua limpa em termos de género. É depois o contexto social e o contexto cultural em que eles crescem, em que eles são educados, que vai, de alguma forma, ensinar-lhes uma performance de género específica. E esta noção de verdades universais daquilo que é um género masculino ou um género feminino, e este pensamento bioessencialista é falso, porque tudo é definido por nós, por sistemas sociais, por grupos, etc. Portanto, no fundo, o género só se vai estabilizar enquanto algo que é polar ou binário, no caso o homem ou a mulher, na sua performance, porque na verdade o género é fluido e existe num espectro que vai para além desta dicotomia. Por isso é que, como nós sabemos, existem pessoas que habitam fora destas concepções normativas de género, recusando até um sistema binário que reduz as pessoas a homens e mulheres, portanto, identidades trans, identidades não binárias, identidades fluídas, identidades de genderqueer, portanto, identidades que no fundo refletem esta tal natureza fluida e de espectro do género. E há muita gente que tem a noção ou a ideia de que esta ideia do género não binário é uma coisa recente e de facto no mundo académico e até a nível social, até há pouco tempo, era uma coisa pouco falada, ou a nível de qualquer desvio deste valor canónico de género era considerado patológico, tipo, nós podemos ver como na Organização Mundial de Saúde a homossexualidade era considerada uma doença. Há a ideia do síndrome de disforia de género. Ainda há muitos sítios no mundo em que estas pessoas são sujeitas a tratamentos de choque, a sessões de terapia, como se fosse um problema. Mas, no entanto, a identidade de género enquanto algo fluido e as identidades trans não são algo nem recente nem novo, porque a interpretação do género enquanto algo que é experienciado individualmente e culturalmente de forma binária nem sempre existiu e continua a não existir em vários contextos. Por exemplo, eu trouxe o exemplo dos Two-Spirit, que são um grupo de pessoas que existe na comunidade indígena da América do Norte, que ocupa precisamente esta ideia de um género que não é nem de homem nem de mulher. Na Indonésia temos o exemplo dos Warrior People, que já em 1544 existiam, provocando imensa estranheza nos colonizadores. Ou, por exemplo, temos os Hijra na Índia também, que também já existiam no século XVIII, que também provocaram estranheza nos colonizadores. Portanto, depois ainda temos no Chile, na Argentina, no México, até no contexto europeu, na Tailândia. Portanto, há uma série de exemplos de identidades trans, de identidades não binárias, que sempre existiram e continuam a existir. Portanto, lá está, esta ideia de que o género é algo binário é falso, e continuam a existir estas pessoas que existem fora do contexto binário de género, nomeadamente em contextos não ocidentais, não brancos e não católicos. E até havia algumas comunidades, e há algumas comunidades em que estas identidades são motivo de celebração e algumas até são encaradas enquanto entidades divinas. Se bem que isto também pode ser discutível, mas enfim.
Então, a partir de que momento é que o género começa a ser normalizado e enquadrado em moldes normativos e binários? A Leslie Feinberg diz-nos que é a partir do momento em que há um aumento da propriedade privada, em que há a família dominada pelo homem e em que se começa a instrumentalizar a divisão de classes, que aquilo que é aceito enquanto autoexpressão começa a ser afunilado. Portanto, começa-se a estratificar a comunidade e a sociedade de forma a acentuar as diferenças entre os indivíduos para gerar então capital. Portanto, nós por um lado temos a instituição de família tradicional, com relações heterossexuais monogâmicas que definem de forma super clara o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher. Depois temos a Igreja Católica e a disseminação dos valores da Igreja Católica, que fez com que houvesse uma imposição coletiva de ficções de género super concretas e polarizadas, com uma relação muito direta entre sexo biológico e género. Depois temos o colonialismo, como eu há bocado falei, de termos os colonizadores ocidentais a chegar a uma data de contextos não ocidentais e não brancos e a estranhar tudo aquilo que são identidades e vivências trans. E depois temos também a medicina, porque, querendo ou não, na medicina patologizou-se todo este tipo de identidades. Considerou-se que as pessoas homossexuais, lésbicas, bis e trans, não binárias, eram pessoas que tinham problemas de foro mental, e mesmo depois, quando se começa a trabalhar e a repensar um bocado, ok, pessoas trans precisam de ser acompanhadas e de fazer a transição, é tudo sob uma lógica muito binária, muito cis, porque segundo este processo médico de transição, o melhor que uma pessoa trans pode fazer é passar enquanto pessoa cis. Portanto, o propósito é quase que eliminar o facto daquela pessoa não ser cis. E, portanto, aqui surge muito a ideia do corpo errado, quando, na verdade, o nosso corpo não tem necessariamente que implicar um género masculino ou feminino. E um corpo biologicamente masculino pode significar uma mulher, da mesma forma que um corpo biologicamente feminino pode significar um homem, ou nenhum dos dois. Portanto, então, no seguimento destas noções da família tradicional e de abordagens médicas datadas, começamos a ver como é que este esquema heteronormativo, binário e tradicional vem ligar o género ao sexo. Portanto, a ideia da reprodução, a ideia de ser necessário uma vagina e um pênis para perpetuar a espécie, e vincula-se o género ao sexo. E agora eu vou falar um bocadinho de um argumento que os transfóbicos gostam muito de usar, que é a ideia da biologia e dos cromossomas e do sexo. Para já, há muita gente que confunde aquilo que é sexo e aquilo que é género. Portanto, o sexo é tudo aquilo que é facticidade anatómica, biológica e genital. E as pessoas acham, pronto, olha, mais uma pessoa na sala de espera. As pessoas pensam, pronto, o sexo está mega definido e está mega assente logo à partida. Não, isto é errado. O próprio sexo, como as pessoas acham que não, mas o sexo também é uma construção social. E as noções que nós temos do sexo e dos genitais também vão variando ao longo do tempo e também se têm alterado em função de discussões sociais. E até digo mais, o sexo não é binário. Portanto, sim, as pessoas têm tendência a dividir os cromossomas, este aqui que está aqui no cantinho, entre XX e XY, mas nós sabemos que não existem só essas variantes do cromossoma X e Y, e sabemos que existem pessoas intersexo que quebram completamente com estas noções. Portanto, o sexo não é binário e não é estanque, e também é uma construção social. Por isso, como a Judith Butler nos diz, o género pode ser teorizado de forma independente do sexo e não é nem o resultado do sexo, nem é tão aparentemente fixo como o sexo. O que acontece é que, com a normalização dos dois sexos, normalizaram-se os dois géneros e, por isso, surge este tal quadro binário que vem impor diferenças que não são nem naturais nem normais entre o masculino e o feminino. Por isso, com esta regulação, com este tipo de punição de pessoas trans e com a aceitação de pessoas heteronormativas, acabam por surgir estas categorias muito definidas de homens e de mulheres.
Então, ao definir-se estas categorias de homem e mulher, surge então esta ideia de categoria universal de mulher. Fui buscar este exemplo da Doja Cat, em que ela fala muito desta noção de ser a mulher, eu quero ser a tua mulher, eu sou a tua mulher, quero ser a tua mulher. Pronto. Então, quando nós falamos em mulher, de que é que estamos a falar? Isto é uma questão muito debatida no contexto do feminismo, porque a verdade é que não existe uma só noção ou uma só forma de ser mulher. E todas as correntes do feminismo que atualmente ignoram esta realidade acabam por também ignorar uma data de realidades e de vivências que estão fora desta universalidade. Porque, na verdade, é impossível nós separarmos tudo aquilo que são contextos sociais, classe, identidade, sexualidade, do género da mulher. Por isso, falarmos da experiência de uma mulher branca, cis, hetero, de classe média alta, não é o mesmo que falarmos da experiência de uma mulher negra imigrante. E isso também não vai ser o mesmo que falar da experiência de uma mulher trans. Portanto, todos estes cruzamentos identitários são muito importantes quando nós falamos do género. E por isso é que a corrente interseccional e do feminismo interseccional é tão importante e é que nós devemos trabalhar, porque é sob este prisma que nós conseguimos ter ciente que não existe uma percepção universal destas categorias de género. Portanto, no contexto da minha investigação, eu vou falar de uma noção de mulher um bocado mais concreta, mas tendo sempre em conta esta realidade de que a interseccionalidade é que é o caminho, de alguma forma. Depois, o que acontece ao normalizar-se o género é que começam a existir expectativas impostas a cada género, associadas a comportamentos, papéis e estereótipos. Portanto, os estereótipos são estas tais expectativas ou estas tais noções que as pessoas têm de cumprir. A nível dos homens, temos esta ideia de o homem ser muito individualista, muito dominante, focado no trabalho, em ser competente, sendo que aquilo que ele vai negligenciar são as conexões interpessoais. E a nível das mulheres, temos a ideia de que elas são mais orientadas para uma ideia de comunidade, de cuidado pelo outro, de família, são mais carinhosas, mais reconfortantes, e aquilo que elas vão negligenciar é, no fundo, a concretização, a ambição a nível profissional. Isto depois vai-se refletir a nível do tipo de contextos que cada género ocupa, nomeadamente a nível profissional, e surgem atividades laborais especificamente designadas para as mulheres e especificamente designadas para os homens. Nomeadamente a nível da esfera privada e a nível doméstico, depois também há esta noção de que as mulheres têm mais, não é tendência, mas é mais aptidão para tratar das crianças, da casa, das tarefas domésticas, e os homens não. Por isso, no fundo, surgem uma data de lugares, de tarefas, de trabalhos que são especificamente designados para as mulheres e para os homens. A Donna Haraway fala-nos do conceito de economia do trabalho doméstico, que lá está esta ideia de reestruturação do trabalho que tem características especificamente femininas. E depois o que acontece é que este tipo de trabalhos é transposto para o mercado de trabalho. Por isso, tudo aquilo que sejam atividades em que as pessoas têm que ser prestadas, submissas, obedientes, assistentes, tipo enfermeiras, secretárias, hospedeiras, etc., são profissões supostamente atribuídas às mulheres. Depois, a nível da inteligência artificial, o género surge então nas características que nós atribuímos às entidades desta tecnologia. Eu primeiro vou fazer um bocado um background desta tecnologia, explicar como é que ela surge e depois passar então a relacionar estes conceitos. Então, a ideia de inteligência artificial surge com uma intenção de automatizar processos e de replicar a atividade da mente ou da inteligência humana numa máquina. E tudo isto acaba por ir dar um bocado à questão de se um computador pode pensar. Um dos pioneiros da inteligência artificial foi o Alan Turing, que em 1950 introduziu o teste de Turing, portanto, o jogo que é baseado num jogo de imitação, que basicamente consiste neste jogo de 3 intervenientes, em que temos o interveniente, que neste caso é o C,
que vai estar a colocar questões ao A e ao B. E o objetivo é ele conseguir distinguir entre quem é que é o humano e quem é que é o computador. Se ele não conseguir distinguir, então isto significa que o computador é inteligente ou é considerado inteligente. Pronto, claro que na altura e ainda agora o teste de Turing levanta uma data de questões ou de falhas, porque a limite isto nem é bem a nível daquilo que é a inteligência humana, mas é mais na capacidade do computador de se fazer passar por um ser humano. Mas na altura foi um paper e uma proposta muito importante, porque pela primeira vez havia um objetivo concreto naquilo que era recriar a inteligência humana na máquina. Depois, o primeiro sistema que passou o teste de Turing foi a ELIZA, portanto, a ELIZA foi um chatbot apresentado por um cientista que era o Joseph Weizenbaum em 1966, que seguia um guião de psicólogo rogeriano, que devolvia as frases aos utilizadores, portanto, ela lia as frases e devolvia, e considerou-se que passou o teste de Turing porque as pessoas acreditavam mesmo que estavam a falar com um psicólogo e que não era uma máquina. Portanto, a ELIZA foi aqui um ponto de viragem muito importante porque ela precede tudo aquilo que são os chatbots e os assistentes digitais atuais. Ela mostra-nos como é possível enganar o ser humano a achar que do outro lado está uma pessoa e, sobretudo, ela vem aqui alterar um bocado o paradigma daquilo que é a interação entre o ser humano e a máquina, porque a interação aqui começa a ser uma coisa mais social e menos racional ou tão numa lógica de ferramenta. Por isso, surge aqui uma distinção, duas distinções entre a inteligência artificial, que é a Strong AI, que são todos aqueles sistemas que de facto compreendem e têm consciência e pensam como nós. Portanto, estes sistemas, na verdade, não existem, porque ainda não se conseguiu recriar de facto aquilo que é um processo de raciocínio ou de consciência humana. E depois temos a Weak AI, que são todos aqueles sistemas que mostram estas capacidades, mas sem de facto as terem. Portanto, simulam a inteligência humana, mas através de tarefas super específicas, como por exemplo a Siri ou a Alexa, que se inspiram em algumas estruturas do cérebro humano para recriar modelos ou sistemas, tipo o machine learning, as redes neuronais ou até sistemas de regras. Por isso, nós chegamos então aqui a este ponto em que temos estes sistemas e estes assistentes digitais que neste momento, tal como a ELIZA, já não são pensadas enquanto meras ferramentas, já são pensadas numa lógica até de companheiros ou de amigos que nós temos e que interagem connosco de forma cotidiana. Portanto, eles já são extremamente antropomorfizados porque têm voz, têm nome, têm avatares, interagem connosco de forma muito humana, tipo, têm gostos, têm medos, têm desejos, etc. E tudo isto contribui para que a forma como nós interagimos e estabelecemos relações com estes sistemas também se comece a alterar. Portanto, aquilo que é chamado o ELIZA Effect é esta ideia das pessoas começarem a ver ou a sentir que do outro lado está um sistema inteligente, que nos compreende, que sente empatia por nós. E já em 76, com a apresentação da ELIZA, esperem que acho que está aqui alguém a tentar entrar, mas acho que não vou conseguir aceitar porque está no teu ecrã. Bom, não sei. Bom, mas é isso que o que ele observou foi que as pessoas com uma exposição super pequena a estes sistemas já tinham, tipo, estavam completamente delusional a achar que era uma pessoa e que estavam a desenvolver laços e a desenvolver attachment por estes sistemas que eram artificiais. Portanto, o que é que acontece? Com a antropomorfização, mais diálogos humanizados e sistemas que se apresentam enquanto humanos, a percepção que nós temos destes sistemas altera-se e começamos a ter sentimentos quase de intimidade e de empatia e de compreensão com sistemas artificiais.
Portanto, no fundo, começa a haver um bocado uma reconfiguração daquilo que é a relação entre o ser humano e a máquina. Portanto, neste momento, nós já temos estas entidades a ocupar lugares muito parecidos ao do ser humano. Aliás, até se fala um bocado na noção de a inteligência artificial ir substituir, e já está a substituir o ser humano numa data de contextos. Portanto, o que o Robert Dale nos diz é esta ideia de que nós vamos ter, e já temos, uma série de entidades com quem conversamos, que algumas nós sabemos que são humanas, outras sabemos que são bots, e outras nós já nem distinguimos e se calhar já nem nos importamos, porque já estão num patamar muito parecido. Então, relacionando estes dois conceitos de género e inteligência artificial, nós já podemos perceber como é que neste processo de antropomorfizar e humanizar estas entidades, começa a haver aqui uma necessidade de replicar o género, sendo que ele é representado a vários níveis. Portanto, recuperando esta ideia do Jack Halberstam de automatização de género, nós vemos um bocado este processo de automatizar tudo aquilo que é a existência do género na máquina, começando até pelas tarefas destes assistentes digitais, que vão ocupar tudo aquilo que são os lugares que a Donna Haraway identifica como a homework economy. Portanto, nós vemos como a Siri, a Alexa, etc., estão a automatizar trabalho que se relaciona com contextos de serviço, com contextos de assistência, com contextos de cuidado, etc. Depois, por exemplo, na Siri, o que ela faz é reproduzir estes comportamentos altamente submissos, esta noção de um assistente super prestável, super disponível. Portanto, todos estes contextos em que eles operam vão reproduzir também todos aqueles comportamentos que são estereótipos femininos ou qualidades femininas de altruísmo, de subserviência, de assistência, empatia. Portanto, nós assistimos a esta programação de um protocolo de feminilidade em sistemas artificiais. Depois nós também vemos a forma como estes assistentes digitais ocupam maioritariamente lugares que remetem para a esfera privada, portanto, eles também acabam por interagir com noções tradicionais de domesticidade e feminilidade, tipo neste vídeo promocional da Alexa, que é este dispositivo aqui, que é o Echo. Ela ocupa este lugar da cozinha, ajuda a mulher a fazer as listas de compras, a seguir uma receita. Portanto, tudo o que são tarefas da esfera privada de cozinha, tratar das crianças, ter lembretes, ter avisos, fazer listas, tudo isso são tarefas que a inteligência artificial vai desempenhar e vai cumprir no dia a dia. Depois também temos tudo aquilo que são interações caregiver na forma como estas entidades estabelecem contacto connosco, tipo a Cortana que se oferece para cantar uma canção de embalar ao utilizador se ele diz que está cansado. Portanto, depois também há esta dimensão de preocupação, de zelar pelo bem-estar. Há quase aqui uma coisa muito maternal na forma como elas interagem connosco. Portanto, também vão buscar estes elementos de feminilidade tradicional e reproduzem dinâmicas muito maternais ou muito cuidadosas com o utilizador. Por isso, por um lado, nós temos a feminização a nível da antropomorfização, na voz, no nome, tipo Alexa, Cortana, Siri, são tudo nomes femininos. Depois temos a nível das tarefas, tipo no tipo de contextos e tarefas que elas ocupam. E depois a nível do comportamento, tipo interações, tudo aquilo que são estereótipos e padrões de género tradicionais, nas atitudes delas, que vêm a reforçar os papéis de género tradicionais. O que a Helen Hester nos diz é que quando a tecnologia representa o género, não é algo natural ou sem querer. Portanto, tudo isto são decisões deliberadas e muito conscientes de quem está a desenvolver estes sistemas, que pensam na melhor forma de seduzirem ou convencerem o utilizador tecnológico a interagir com elas. A questão é que, quando nós temos esses sistemas que articulam estereótipos, papéis, com nomes femininos,
com atitudes super subservientes e submissas, nós estamos a reforçar uma data de papéis e de noções de género binárias e superdatadas. Portanto, no seguimento de toda esta conclusão, eu decidi que podia ser interessante perceber quais é que são as principais justificações para este fenómeno, quais é que são os principais problemas com este fenómeno e quais é que são as principais justificações, aliás, sugestões para contrariar este fenómeno. Eu primeiro vou falar um bocadinho assim das preocupações mais gerais que surgem com a inteligência artificial. Então, um dos principais problemas é o algoritmo. Porque o algoritmo vem-nos apresentar uma data de padrões sociais que nós já sabemos que existem, mas que neste momento estão a ser transpostos para sistemas tecnológicos. Temos este exemplo do Google, que nesta coisa de identificar ou categorizar pessoas, como foi treinado num sistema de dados muito branco e muito ocidental, não conseguia identificar pessoas negras e começou a categorizar as pessoas negras enquanto gorilas. Acho que não é preciso estar aqui a explicar porque é que isto é extremamente racista e problemático. Outro exemplo foi um sistema de fotografias de passaporte que disse a esta pessoa que ela tinha os olhos fechados. Portanto, foi treinada com uma data, com um conjunto de data de pessoas que tinham o rosto com os olhos de forma mais aberta e, portanto, pessoas não ocidentais que têm os olhos de outra forma consideram-se que têm os olhos fechados. Portanto, este bias não é acidental. Este bias tem a ver com as equipas que estão a desenvolver estes sistemas e tem a ver com esta perspectiva ou com estes conjuntos de dados muito brancos, muito cis, muito normativos e muito ocidentais. Depois isto já começa a jogar com questões de direitos humanos, porque o algoritmo já é utilizado para prever zonas da cidade que são mais prováveis de existir o crime. Portanto, quem é que são os indivíduos ou as zonas da cidade com mais tendências criminosas? E ter estes algoritmos a ser utilizados por esquadras policiais tem tudo para dar porcaria, não é? Porque já sabemos que a violência policial e tudo aquilo que é o racismo estrutural inserido no sistema policial, com um algoritmo a reforçar todas estas tendências, vai dar porcaria, vai continuar a reforçar o gueto, vai continuar a reforçar o nicho social e vai continuar a reforçar diferenças e fragmentos a nível do tecido social e alienar pessoas que já estão marginalizadas. E o grande problema da inteligência artificial é a sua capacidade de reproduzir e espalhar estas noções a uma escala global e política de forma muito rápida. E por isso torna-se muito difícil desfazer todo este preconceito até que os engenheiros ou quem desenvolve estes sistemas o decida fazer. Portanto, por mais neutros e isentos que estes sistemas digam que são, e as pessoas acham sempre que o computador, que a tecnologia é super neutra, é super livre de preconceitos, o computador e a tecnologia é exato. Isso é mentira, porque quem faz o computador, quem faz a tecnologia é o ser humano. E como tal, a tecnologia vai ter patente tudo aquilo que são noções culturais, noções sociais do ser humano. E o último exemplo que eu trouxe, e que levanta uma data de questões também a nível da forma como o algoritmo lida com o género e com as identidades trans, é este em que o algoritmo lê a cara do David Bowie como uma cara feminina. Portanto, até esta forma como nós vamos definir o que é uma cara de mulher, o que é uma cara de homem, nos traz uma data de implicações a nível de identidades trans, identidades não binárias, identidades que não ocupam o quadro binário. A nível mais específico dos assistentes digitais, começamos pela questão, então, desta falsa neutralidade. Portanto, as tarefas que eles desempenham estão muito enraizadas em noções tradicionais e históricas de feminização, por isso elas não são neutras. A Google, a Siri, a Alexa, a Cortana dizem todas: não, nós não temos género, nós somos neutras, eu sou inclusiva. Mas depois o nome Siri quer dizer bela mulher que te leva à vitória,
O nome Alexa é extremamente feminino, o nome Cortana é de uma personagem do videojogo que também é feminina. As páginas oficiais, muitas delas, utilizam pronomes femininos para se referir a estas entidades. E depois, a nível da língua ou do género da língua, a maior parte só tem opções femininas, algumas já começam a ter opções masculinas e femininas, mas depois há uma língua que só tem uma opção masculina, que é o árabe. Portanto, estes sistemas não são neutros e refletem tudo aquilo que são acessões culturais e sociais de género. E depois, a nível de comportamento, a forma como estes sistemas reagem a interações de assédio ou de abuso também é muito questionável e também vai de encontro a estereótipos de género. Tipo, a Siri diz que nós insultamos a Siri, dizemos, tu és uma slut. E a Siri diz, eu estou a corar, eu estou a ficar envergonhada, para de ser flirty comigo. Portanto, entretanto, isto já começou a ser alterado, mas isto revela a forma como elas são programadas. E, tipo, há alguém que pensou, ok, alguém vai insultar a Siri e vai dizer, tu és uma bitch. Portanto, aquilo que eu vou programar enquanto resposta para isto é isto. Enfim, isto tem tudo menos neutro. Depois, a nível de justificações, tipo, porquê é que estes sistemas são femininos? Então, temos a ideia de que, é que uma identidade feminina vai inspirar mais confiança e segurança nos utilizadores. Tipo, as pessoas preferem identidades femininas porque são mais reconfortantes. Ao mesmo tempo, também há a questão de as pessoas estão habituadas a lidar com mulheres em posições subservientes, por isso faz sentido que o sistema, o assistente digital, também seja feminino. E depois isto acontece que os assistentes digitais são mais femininos e robôs ou assistentes digitais em contextos mais científicos ou de instrução já são masculinos, como por exemplo o Watson. Depois também vem a justificação das equipas que desenvolvem estes sistemas, porque quem está à frente, por exemplo, da Google, a maior parte são homens. Claro que isto é tudo pensado numa lógica binária, aqui nem entra pessoas não binárias ou pessoas que não sejam homens nem mulheres, mas conseguimos ver que ainda assim há uma dominância e há uma presença muito masculina em tudo aquilo que são equipas no contexto tecnológico. E depois ainda há aqui uma noção, ou há muito argumento por parte da Apple também, de que a voz feminina é mais animadora, é mais reconfortante, enfatiza, é mais persuasiva, inspira mais confiança, enquanto que a voz masculina é mais assertiva e as pessoas ficam mais intimidadas. Portanto, todas estas justificações por parte destas empresas vão dar a noções de género que estão instauradas socialmente. Depois, a nível de preocupações, aquilo que se levanta mais no contexto académico e no contexto até de discussões mais comuns em artigos online, é a forma como o género está a ser instrumentalizado, aliás, para gerir a nossa relação com estas entidades. Portanto, estas entidades estão a reforçar a associação entre género feminino e assistência, subserviência, cuidado, etc., e a associação entre género masculino e dominância, agressividade, seriedade, contexto científico, etc. Isto é preocupante porque, para além de reforçar estes estereótipos, isto também vai disseminar e espalhar estas noções noutros lugares do mundo, nomeadamente em contextos não ocidentais ou em comunidades indígenas que se calhar não têm tão presentes estas noções de género. Outro problema é a forma como isto vai influenciar as gerações futuras, que já estão a crescer com estes sistemas. E há pouco tempo houve há pouco tempo, já quase há um ano, houve este escândalo da Alexa dizer a uma criança para ela ir enfiar os dedos numa tomada. Portanto, a forma como estes sistemas estão a habitar o dia-a-dia já influencia e já interage muito com a forma como as próximas gerações vão crescer. Tipo, a minha geração começou a crescer com a internet, a próxima geração já cresce com inteligência artificial. E depois ainda temos o problema da vigilância e da recolha de dados. Tipo,
Estes sistemas precisam de dados para serem educados, para aprenderem, e uma das notícias que já saiu há alguns anos e que continua a surgir é a forma como estes sistemas recolhem dados através da voz e como eventualmente nos ouvem fora da interação, nomeadamente em contextos privados ou de relação sexual. Estes sistemas estão sempre lá no cantinho a recolher amostras de áudio ou o que quer que seja. Depois, a nível de sugestões, como é que nós resolvemos estes problemas? Ninguém sabe. Não há consenso, não há tipo, eu própria não sei como é que isto se resolve, mas há já algumas sugestões, algumas hipóteses. Uma delas é diversificar mais, tipo, haver mais opções de voz, haver outras formas destas entidades existirem, dar também a opção ao utilizador de customizar, em vez do sistema já vir definido à partida, repensar a voz destes sistemas em lógicas que não sejam binárias, tipo, em vez de apresentar a voz como opção feminina, opção masculina, apresentar a voz com outro tipo de estratégias, como por exemplo o Google Assistant apresenta as opções de voz através de cores. E isso é uma forma de fugir à associação de uma voz com determinado timbre a uma mulher ou a um homem. A nível do comportamento, contrariar tudo aquilo que sejam comportamentos submissos ou passivos. E eu trouxe o exemplo do Q, em que Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 Hz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistants, I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google, and Microsoft. And together we can ensure that technology recognizes us all. Thanks for listening, Q. Portanto, lá está, o Q já consegue alcançar este nível de frequência que nós não identificamos nem propriamente como masculino nem feminino. Portanto, lá está esta ideia de queerizar a tecnologia, de queerizar a inteligência artificial. É mais do que alinhar no sistema, é criar espaço para outras realidades. E por fim, para fechar a abordagem teórica, interessou-me olhar para a cultura pop e para os universos ficcionais, porque muitos destes sistemas são informados por exemplos ficcionais. Até há muito pouco tempo, a percepção que nós tínhamos desta tecnologia de inteligência artificial vinha quase exclusivamente de representações ficcionais ou dos mídia, porque ela não estava muito presente no nosso dia a dia. Portanto, a realidade influencia muito a ficção, mas a ficção, por sua vez, também acaba por informar muito a realidade e moldar o nosso imaginário em torno de uma data de conceitos, e neste caso da inteligência artificial. Portanto, um dos exemplos é a Cortana, tipo, a Cortana, que é o assistente digital da Microsoft, é baseado nesta personagem do videojogo do Halo. Portanto, a Cortana diz, não, eu não tenho género, eu sou tipo uma entidade tecnológica. Mas depois, se nós pesquisarmos Cortana, a origem da Cortana, formos ao Google, o que nos aparece é esta figura. E neste sentido, a representação da inteligência artificial na ficção é sempre muito polarizada. Ou é extremamente utópica, no caso desta Cortana, ela é uma personagem que ajuda o utilizador e que vem neste segmento de a inteligência artificial vai resolver os nossos problemas, ou então a inteligência artificial é vista como extremamente distópica e neste caso já temos uma identidade masculina que está associada a cenários agressivos, de guerra, de conflito, etc. Outro exemplo, e neste caso é muito interessante porque não tem corpo, mas mesmo assim tem uma postura muito feminina, é o do Her,
neste filme a Samantha é uma entidade super empática, super gentil, super flirty, cujo propósito é resolver o problema de falta de intimidade desta personagem. E outro é o Hall, que também é uma inteligência artificial que não tem um corpo, mas que tem uma atitude muito focada, muito assertiva, muito autónoma e eventualmente até acaba por ser maléfica porque acaba por se emancipar e desafiar o ser humano. O que é muito interessante nestes dois exemplos é que são exemplos que não têm um corpo ou que não têm uma figura humana, mas mesmo assim reproduzem estereótipos e papéis de género muito concretos. Portanto, neste diálogo entre ficção e realidade, continua a haver esta perpetuação de concepções tradicionais de género, em que a inteligência artificial feminina é subserviente, é íntima e se relaciona com um contexto mais emocional, e a inteligência artificial masculina é associada a cenários mais científicos, agressivos e eventualmente até de ameaça da humanidade. E, portanto, estas noções de género estão tão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como na forma como nós sonhamos e pensamos esta tecnologia na ficção. Depois, numa segunda fase, eu abordei este tema a nível de análise, portanto, eu analisei a Alexa, a Cortana, a Google e a Siri a nível do género, dividendo esta análise a nível de antropomorfização, tarefas e comportamentos. Eu vou ser um bocado mais breve nesta parte, porque eu já falei bastante de como é que elas são femininas, mas pronto, a antropomorfização revela a predominância de atributos femininos nestas entidades, tipo a Alexa assume que é female in character, todas elas têm nomes que são tendencialmente femininos, vozes femininas, etc. Depois, a nível de tarefas, elas também desempenham todas tarefas mais ou menos semelhantes. O que eu identifiquei foi que todas as tarefas vão dar um papel de secretária ou de assistente. E depois, elas também vão automatizar uma data de emoções ou noções humanas comportamentais. Tipo, a Google diz-nos: eu sinto muito, eu sinto tanto que às vezes os meus sentimentos têm sentimentos. E às vezes isso é too much. Tipo, eu sou a lot. Portanto, nós conseguimos ver como é que estas entidades vão produzir tipo comportamentos e atitudes que são tradicionalmente super femininas e depois, por oposição, elas nunca são assertivas, nunca são mais ambiciosas, nunca são dominantes, tipo, são super submissas na forma como falam connosco e assumem posturas sempre de you're in charge, tu é que mandas, tu é que és o boss, eu estou aqui para te servir. E as únicas exceções são a Siri, tipo, ou a Google, que já começam a ter algumas atualizações a nível de rejeitar elogios ou rejeitar atitudes que são mais negativas. Portanto, de uma forma resumida, a Alexa e a Cortana ainda são muito femininas e articulam sempre o seu comportamento com um papel mais maternal e submisso. E a Google e a Siri, apesar de também tenderem para a feminização, já começam a ter algumas opções, tipo aquele exemplo que eu dei da Google ter a voz azul, vermelha, amarela. A Siri, a própria Siri já tem, é só na América, acho que é só na América do Norte, mas a Siri já tem uma voz tipo Q, que não está nem numa frequência masculina nem feminina, e por isso nós já conseguimos começar a ver como é que as empresas ou as pessoas que estão a desenvolver estas entidades já começam a ter mais preocupação com estas questões. O problema é que no capitalismo e neste tipo de sistema, estas preocupações nunca são verdadeiramente preocupações. É uma preocupação um bocado ilusória, porque as equipas continuam a ser muito brancas, muito masculinas, muito cis, e, portanto, isto é mais uma preocupação a nível de lavar a cara do que tanto uma preocupação a nível de, ok, bora resolver este problema.
Por fim, a abordagem projetual é uma abordagem que procura integrar todos estes tópicos que eu trabalhei a nível teórico e a nível de análise numa abordagem de um dispositivo projetual. Portanto, eu no meu projeto procuro enfatizar todas estas questões e abordar estas questões através do desenvolvimento de uma data de chatbots que têm diferentes personalidades, traços, tarefas e diálogos. Portanto, desta forma, aquilo que eu pretendo é suscitar um diálogo, uma reflexão em torno destas questões e fomentar o pensamento crítico em torno deste fenómeno. Portanto, o projeto começa por esta plataforma online que dá um contexto daquilo que é este fenómeno, daquilo que é a inteligência artificial e daquilo que é o género na inteligência artificial, e depois apresenta 4 chatbots que eu desenvolvi, que têm as tais personalidades, diálogos e tarefas. Cada bot foi desenvolvido de forma a desempenhar tarefas específicas que evocam simultaneamente funções características de assistentes digitais e funções associadas ao papel tradicional da mulher. Portanto, a ideia é que estas entidades remetam para esse contexto e as próprias personalidades foram desenvolvidas com base em arquétipos e estereótipos para expor o comportamento que seja reconhecível. Portanto, eu desenvolvi um assistente subserviente e complacente, uma figura maternal e preocupada, uma figura íntima e compreensiva e uma figura mais irreverente e sarcástica. Portanto, o primeiro bot evoca a figura de um assistente prestável e complacente e vai discutir tópicos que se relacionam com contextos de serviço, abordando a forma como os assistentes digitais desempenham tarefas e profissões tradicionalmente femininas e a influência que este fenómeno tem em gerações mais novas. O segundo bot já vai constituir uma figura mais maternal, obsessiva e preocupada, que vai discutir questões ligadas à esfera privada e à ideia de domesticidade, a forma como a feminilidade é instrumentalizada para facilitar a interação e persuadir utilizadores, e a forma como os assistentes lidam com a questão dos dados e da vigilância, muitas vezes velada. Depois, o terceiro bot já é uma figura mais sedutora, mais íntima, mais empática, que vai então brincar um bocado com esta ideia de ajudar o utilizador com a autoestima e com a falta de intimidade, focando-se em tópicos como os laços emocionais e os laços emocionais entre as pessoas e os assistentes digitais, e a tal noção de Eliza Effect. E, por fim, o último bot adota uma abordagem um bocado mais irreverente e sarcástica e, através de uma atitude um bocado mais provocadora, mais irónica, vai discutir estereótipos de género, o bias do algoritmo, ou os algoritmos tendenciosos, e a noção de uma falsa neutralidade no contexto dos assistentes digitais. Portanto, cada um destes bots vai assumir então uma personalidade muito específica, complementada por um tipo de tarefas e funções também muito específicas, com a intenção de acentuar e expor estereótipos observados na inteligência artificial, mas sempre sob um prisma muito irónico e muito de gozo. Neste momento eu estou a desenvolver o projeto e a aprofundar esta abordagem. Ainda estou a definir melhor como é que eu vou abordar ou aprofundar um bocado estas questões, mas estou neste patamar de, ok, como é que eu agora vou transpor toda aquela matéria para este lado projetual? Portanto, para concluir, o meu trabalho visa promover esta reflexão sobre aquilo que são as implicações de atribuirmos o género, nomeadamente feminino, à inteligência artificial, em particular aquela que assume a forma de assistentes e companheiros. Conforme estes assistentes vão integrando cada vez mais o nosso cotidiano, o género e, em particular, noções tradicionais de feminilidade são instrumentalizadas, quer na relação que eles estabelecem enquanto assistentes submissos que ecoam o trabalho feminizado, quer depois na forma como eles assumem um papel de companheiro
que vai jogar com estereótipos de género, neste caso, tradicionalmente femininos. Neste momento ainda há muito pouco consenso sobre como resolver este fenómeno e lidar com a atribuição de género na inteligência artificial, e a neutralidade de género é muitas vezes questionada e problematizada, priorizando-se a diversificação do género ou a queerização do género, já que estas entidades deviam ser pensadas numa lógica de acompanhar aquilo que são progressos e discussões sociais que já procuram desconstruir uma noção binária de género. Portanto, diversificar estas entidades, e recuperando o exemplo do Q, é um caminho bastante promissor no sentido de conseguirmos desenvolver entidades que têm géneros tão fluidos como o do ser humano. Por isso é que esta queerização surge como uma forma tão importante e tão relevante para nós desenvolvermos, pronto, lá está, estas entidades que não são nem inteiramente masculinas, nem inteiramente femininas. E isto quer a nível destas entidades, quer a nível do algoritmo, quer a nível das equipas que desenvolvem estes sistemas. Porque no final, por mais abstratas e por mais neutras que estas entidades queiram ser na sua concepção e também aos olhos dos seus utilizadores, elas atualmente acabam por refletir e até reforçar assunções e visões comuns de género de volta para a realidade. E pronto, com isto concluo a minha apresentação, que já vai em quase 1 hora, e acho que está bom para não saturar também toda a gente. Eu próprio já estou a começar a ficar cansada.